Oi, meus alunos do nono ano, eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Caroline e vamos para mais uma aula de História da Arte. Continuando os nossos assuntos do livro, hoje a gente vai conversar um pouco sobre a história do teatro e entender a expressão corporal como arte, isso mesmo. Esse é o nosso objetivo da aula de hoje. E continuando, os conteúdos do livro, como eu já disse a vocês, a gente vai trabalhar um pouco esses conteúdos do livro para depois voltar aos assuntos de história da arte propriamente dito, que foi onde a gente parou na primeira unidade, tá bom? A gente tinha feito os capítulos 1 e 2 do livro, aí a gente foi para os assuntos de história da arte, começou com as vanguardas, expressionismo, cubismo, vocês lembram? E agora voltamos para o livro e depois a gente vai para mais alguns assuntos de história da arte, tá bom? Então vamos agora para compreender um pouco sobre a história do teatro. Esse assunto está no livro de vocês, então bora me acompanhar. O que é o teatro? Vocês sabem? O teatro vem do grego teatron. É uma forma de arte em que o ator ou conjunto de atores, pode ser um ou vários atores, interpretam uma história ou atividades para um público em um determinado local. E com o auxílio de dramaturgos, que são pessoas especializadas em teatro, ou de situações improvisadas de diretores, técnicos, o espetáculo tem como objetivo apresentar uma situação e despertar sentimentos ao público, Despertar sentimentos no público. A história do teatro é muito legal, eu dividi ela em algumas partes e eu vou contar para vocês, resumidamente, essa história do teatro. Vocês têm essa história no livro e seria muito massa se vocês pudessem ler essa história para poder fazer os exercícios que estão no livro, e até porque eu vou pedir. Então vamos lá, vamos compartilhar nessas informações. Do teatro à Idade Média é a primeira parte. Então, o teatro é uma das expressões mais antigas e eu falei para vocês, acredito que foi no ano passado, quando a gente estava falando sobre os tipos de arte. Foi. Para a maioria da turma, que está comigo desde o ano passado. O teatro é uma das expressões mais antigas de arte que o homem já produziu e sempre lhe dedicou espaços arquitetônicos muito notáveis, como esse aqui que a gente está vendo. É muito bonito, né? Principalmente na época clássica e depois do Renascimento e até os dias atuais. Pode ter nascido a história que o teatro pode ter nascido já no terceiro milênio antes de Cristo, no Antigo Egito, com as celebrações em torno dos momentos marcantes da figura do faraó, principalmente naquilo que o divinizava, Ou fazia dele senhor de suas terras e súditos. E essa sacralidade, Sacralidade vem de sagrado, Essa função do teatro para essas coisas sagradas na antiguidade clássica tornou-se cada vez mais visível quando se representavam as façanhas de deuses como Dionísio ou as tragédias e episódios da criação do homem e do mundo. E recorda-se, uma coisa que é bom relembrar vocês, que teatro, a palavra teatro para os gregos, assim para os romanos, designava o espaço cênico, o espaço onde realizava as cenas e o espaço da assistência que se ajudava, O conjunto arquitetônico onde se aconteceriam gêneros como drama, tragédia, a comédia ou os enredos. Então, teatro era o espaço e não as peças, porque o que acontecia se chamava de tragédia, comédia ou drama. E depois que foi se chamando de teatro, o que também acontecia lá dentro do teatro físico. O teatro religioso é uma das coisas também que marcou a Idade Média, tendo tido a sua origem nos dramas litúrgicos em latim, que eram talvez representados nas escolas catedrálicas monásticas por mestres ou estudantes. Então a gente percebe ainda mais essa referência ligada ao sagrado do teatro, as coisas referentes à igreja, referentes aos deuses mitológicos e tudo mais.
Os clérigos, nas grandes festas religiosas, representavam estes dramas nos santuários desde o século XI na Alemanha, França e Inglaterra. E outra parte da história do teatro é do Renascimento até as luzes, até o Iluminismo. Sempre quando vocês verem essa palavrinha aí, do Renascimento às luzes, ou época das luzes e tudo mais, é Iluminismo. Então, assim, o Renascimento de fato foi a idade de ouro, tipo a idade do estopim, do apogeu e tal, do auge do teatro romano. Apesar das limitações ao profano que o Concílio de Trento de 1548 tentou impor ao teatro, fazendo com que o teatro perdesse essa característica sagrada, perdesse um pouco dessa identidade sagrada. Então, as pessoas ligadas ao teatro tiveram que construir uma nova identidade para ele, e ele ficou conhecido como teatro popular. Isso ajudou porque o teatro começou a se profissionalizar. As comédias começaram a ser separadas das tragédias, as peças não eram misturadas, as pessoas começaram os atores e autores começaram a ganhar importância e independência criativa, porque saiu dessa conexão que eles tinham com a igreja e começaram realmente a trabalhar nisso. As pessoas começaram a montar as pequenas turnês e tudo mais, e para os vilarejos, né, o centro da cidade, no caso os maiores, e começaram a trabalhar nisso. Aí a outra parte é do romantismo à atualidade. O romantismo irá, no entanto, pôr de lado esse estilo barroco, novamente rococó. No caso, quando eu falo disso, eu falo desses estilos conformistas que traziam essa época sacra e tudo mais do teatro. E esse estilo que era desadaptado aos novos tempos, que não queria mudar a estética do teatro. O teatro romântico ganhou reconhecimento com figuras como Victor Hugo, esse grande artista reconhecido. No teatro contemporâneo, cujo início pode coincidir com o início da Primeira Guerra Mundial, há que recordar a comédia social, outro tipo. Criticamente mordaz, mais divertidas, como se vê isso aqui são alguns tipos de peça, em Somerset Maugham e o magistral Bernard Shaw, com as suas figuras em confronto com as e deturpadas ideias românticas da sociedade. Então, essa comédia social é mais um outro tipo que retira essa estética barroca, essa estética conformista e tudo mais, e traz uma nova crítica aos acontecimentos da sociedade, principalmente porque nasceu um pouco depois da Primeira Guerra. Então, novos temas surgiram para ser confrontados, e o teatro foi uma forma também de realizar esse confronto, né? Não, esse confronto social. E uma das coisas muito importantes que surgiu aí, não que surgiu, né? É que já que ganhou seu auge, é o teatro infantil. Porque, na verdade, o teatro infantil ele sempre existiu. Desde a China antiga, a Inglaterra, desde o final do século XVI, o teatro infantil sempre existiu, mas ganhou mais importância no século XIX. Por quê? Porque ele ganhou mais importância principalmente nos regimes comunistas, como sucedeu na ex-URSS, com o célebre Teatro Infantil de Moscovo, dirigido por Nathalie Satie, na primeira metade do século XX. Essa peça é muito conhecida e tornou assim foi conhecida como o auge do teatro infantil. E a partir dessa peça aconteceram outras que até a gente conhece, né? Os temas, no caso, que a gente conhece. Eu não sei se vocês já foram assistir uma peça de teatro, mas depois dessa peça, muitas outras companhias sugeriram e começaram a investir nesse tipo de teatro infantil. E, por exemplo, clássicos como Peter Pan, Alice no País das Maravilhas, Branca de Neve e tudo mais. Depois dessa peça que aconteceu, esses filmes, que antes eram filmes, começaram a ser realizados.
incluindo em Portugal, onde, como no resto do mundo, surgiram autores especializados em teatro infantil. Então, vê só que importância. O teatro é muito importante e eu espero que vocês tenham visto alguma peça. Caso não, quando tudo isso passar, né, essa quarentena terminar, peçam aos seus pais para levar vocês, ou marquem com seus amigos, peça para seus pais deixar vocês lá. E é muito legal, veja uma peça que lhe interessa, é muito bom, né? Eu já fui para algumas e é um momento surpreendente, é um momento muito mágico realmente e traz toda essa história do teatro à tona, essas pessoas que realmente se envolvem para construir um drama, para construir uma comédia, para construir uma cena e você vê tudo isso de pertinho. É muito legal. Então, assim, esse é o assunto dessa aula. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante. Até a próxima aula. E um aviso que eu tenho para dar para vocês é que, como eu já estou dando para as outras aulas, nas outras turmas, eu vou passar para vocês do nono ano também. É que na próxima aula eu vou fazer uma revisão dos assuntos da primeira unidade, não vou seguir mais com esses conteúdos da segunda, porque daqui a 15 dias teremos avaliações. Essas avaliações serão online. Acredito que Conceição e Daniel vão informar isso tudo para vocês direitinho. E com isso vocês ficarão com essa revisão também para ajudar vocês a estudar, né? A relembrar todos os conteúdos da primeira unidade. Não serão todos os conteúdos, eu vou passar para vocês tudo direitinho. Então, fiquem tranquilos, fiquem em casa, estudem, acompanhem essa aula bastante. Caso tenham alguma dúvida, vocês voltem à aula do início. Se essa dúvida continuar, me procurem. E esse conteúdo também está no livro. Utilizem o livro como material muito forte de consulta, tá bom? Até a próxima aula. Era isso que eu tinha para vocês e até mais.